Eu queria primeiro, antes de tudo, eu estou respondendo a pedidos, tá? Porque eu recebi pelo Insta várias sugestões, eu achei muito curioso, vários autores pedindo para que eu falasse de anti-herói. Essa noção de anti-herói deve causar dúvidas, né? Mas a primeira coisa que eu queria dizer é, essas classificações, gente, é assim, pegue o que servir, absolutamente jogue fora o que não servir, né? Eu detesto quando a coisa é muito quadradinha, as pessoas querem fazer tudo encaixadinho numa fórmula, né? Então, totalmente, tudo que a gente vai falar aqui é isso. Pega o que você achar que serve, o que você achar que não serve, lata de lixo, né? Aliás, isso é uma boa característica dos anti-heróis brasileiros, né? Os anti-heróis brasileiros vivem fazendo tudo ao contrário. Como nós somos brasileiros, nós temos alma de anti-herói, né? Um dos grandes, né, um dos personagens famosos da nossa literatura, Mako Naima, é o anti-herói por excelência, que vive dizendo que morre de preguiça. É nóis, é nóis. Vamos falar então dessas noções, que são sempre noções que foram criadas ao longo da história da literatura, tá, gente? Então, o herói é um arquétipo, né? A gente já comentou. É um arquétipo interessante que movimenta muitas histórias, mas é um arquétipo, né? Que quer dizer isso? É aquela imagem do ser que faz de tudo pelos outros. Então, a motivação do herói é ajudar os outros, é salvar os outros, às vezes até se colocando na linha de frente, às vezes se sacrificando. É muito comum a gente ter histórias, às vezes histórias trágicas, né, de heróis que se sacrificam para ajudar alguém. E, claro, né, todos os salvadores do mundo, todos os salvadores de grandes grupos, dos pobres e oprimidos são heróis, né? É o super-homem da vida. Heróis são, então, eles têm uma capacidade de agir, ou pelo menos agir na hora que é necessária, né? Eles têm iniciativa, têm inteligência, metem a cara, tem força, ou tem alguma habilidade, tem alguma capacidade que eles colocam em campo para resolver o problema que está afligindo não só a eles, como muitas vezes o grupo, o mundo, etc. Então, o arquétipo do herói é um arquétipo de sacrifício pelo outro. E, nossa, né, a literatura ocidental tem 500 mil exemplos desses heróis luminosos, né? Eles são todos luz. Eles fazem tudo pelo bem, eles são uma alma ótima. Eu lembrei quando eu estava pensando assim no herói exagerado, né? Eu lembrei de um livro infantil que eu vi que ainda está sendo publicado e oferecido às criancinhas hoje, que era Meu Pequeno Lorde. Você leu isso, Sidney? Não, desconheço. Meu Pequeno Lorde, não, O Pequeno Lorde, não é meu, é O Pequeno Lorde. O Pequeno Lorde é uma história clássica de um menininho de 7 anos que se descobre herdeiro de um não sei o que ele era, conde, duque, sei lá, um sujeito rico na Inglaterra, só que super mal-humorado. E ele vai lá morar com o sujeito, o velhão, né, que é avô dele, por alguma... Nem me lembro, eu não lembro aí os tramas, mas o fato é que o menino vai morar com esse sujeito que é um cascadura, dificílimo, trata mal, é durão, não sei o quê, e o menino é todo doce, paciente e cheio de amor e não sei o quê, e ele acaba derretendo o o velhão. Esse é o Pequeno Lorde, né? Em 15 palavras apenas. Então, esse é o tipo do herói que só luz. Né? O menino nunca fica com raiva, não chuta
a perna da mesa, não apronta, não nada. Ele é todo doce o tempo todo, apesar do velhão ser insuportável. Então, essa é, é o arquétipo do herói que aparece em montes de histórias. Montes. O menininho lá da fábrica de chocolate também ele poderia ser, então. Pode, justamente. É o herói. Ele faz pelos outros. E faz pelos outros, não faz por si. A motivação do herói é ajudar os outros. Então é um ser altruísta. Muito bem. Tem montes. Até a gente pode argumentar que o Robin Hood, por exemplo, é uma figura de herói. Porque ele faz coisas que não são dentro da lei, né? Ele desobedece a lei, mas pelos outros. Ele quer salvar os outros. Ele quer ajudar os outros, ele quer ajudar os pobres, ele quer ajudar o Ricardo Coração de Leão a recuperar o trono da Inglaterra. Então, o herói, ele trabalha para os outros. Então, ele até rouba, mas não é para si, não é para ele ficar rico, comprar uma televisão de 72 polegadas. Não. É para ajudar os seres em volta e para o bem geral da nação. Então, essa figura, o que acontece? Ao longo da história, ela foi, né, na literatura a gente tem muito, os folhetins usaram muito isso. Eles opunham sempre o herói ao vilão. E o vilão era o oposto do herói. Então, o vilão também agia sempre inteligente, capaz de agir com iniciativa e tal. Porém, o vilão sempre com a motivação de ou fazer tudo para si próprio ou prejudicar os outros. Então, enquanto a motivação do herói é sempre ajudar os outros, a motivação do vilão é ajudar a si próprio ou prejudicar os outros, por alguma razão qualquer. Né? Às vezes o vilão quer prejudicar o outro porque ele tem inveja, porque ele tem ciúme, porque ele se acha mais merecedor, por isso ou por aquilo, né? Mas a motivação do vilão é perturbar. E, né, muita literatura de entretenimento apresentou esse embate entre heróis e vilões, o herói e vilão, de uma forma assim muito exagerada, digamos assim. Então, que nem o Pequeno Lorde, né? A gente tem muito forçada a ideia de o mal mais malvado e o bem mais benévolo. A gente tem muitos folhetins que são assim. Que movimenta, né, o mal contra o bem, e aí o bem vencendo, depois de muita dificuldade, movimenta, as pessoas se interessam pelas histórias, porém, todavia, contudo, conforme a literatura de entretenimento foi amadurecendo e foi se aproximando, como a gente estava comentando, né, da literatura mais culta, digamos assim. Na literatura mais culta, a gente não tem essa oposição tão clara. A gente tem sempre mais nuances, porque sempre tem um estudo de personagem um pouco aprofundado. Então, ninguém é inteiramente bom, nem inteiramente mal. Então, na literatura mais literária, isso escapa um pouco. Mas o que acontece? Na literatura de entretenimento, houve uma evolução histórica. É muito interessante isso. Então, histórias que faziam muito sucesso lá atrás, hoje elas são consideradas meio ingênuas. E a gente, então, tem em campo o que então, deram o nome de anti-herói e anti-vilão. O que é isso? O anti-herói é aquele herói que ele sempre existiu também na literatura, mas é só que, por um tempo, na literatura ocidental, aquilo de entretenimento privilegiava mais o herói. Mas o anti-herói sempre existiu, que é o herói que é um herói acidental. Um herói que, às vezes, desastrado, não sabe bem o que fazer. O Bilbo, né, no Senhor dos Anéis, é de certa forma, um anti-herói. Ele não está muito heróico no começo. O herói, às vezes, é arrastado, ele é fraco, ele não confia em si. Então, o anti-herói, ele é mais humano.
Então ele não é aquele super-homem, assim. Ele é um cara, uma fulana mais cheio de problemas, mais com mais dúvidas, que não sabe se é capaz, mas que ainda assim tem uma motivação de fazer o bem para alguém, não só para si, tá? Não, ele não quer enriquecer, ele quer ajudar alguém. Se ele enriquece, ele divide. Então, o anti-herói, ele é cheio de defeitos, cheio de problemas, se duvida, e às vezes nem sempre ele age de uma maneira heróica, às vezes ele age de uma maneira covarde. O Batman se enquadra como anti-herói? O Batman é um anti-herói, exatamente. O Batman é um excelente exemplo de anti-herói dos quadrinhos, porque ele, né, as motivações dele são bem discutíveis, né? A forma dele de agir também é bem discutível, mas ele, afinal, quer o bem dos outros, né? Não dos bandidos, né? Mas ele quer o bem de Gotham City, né? E o Conan, você considera um anti-herói também? Porque ele vira e mexe, ele ajuda os outros, né? Ele tá andando para lá e para cá em busca de aventura, em busca de riqueza, mas na hora do vamos ver, ele ajuda os outros. Ele é um herói amoral, né? É um anti-herói. Entendeu? E precisando, mata. Precisando, né? Ele puxa a espada e manda ver. Ele é um anti-herói. Então, o que é ao longo da nossa história, né? A literatura foi descobrindo que ter anti-heróis é muito interessante. Torna as histórias mais complexas. Então, colocar em campo um ser, um protagonista mais cheio de dúvida, mais cheio de problemas, mais cheio de incertezas, e mesmo a motivação, às vezes não estando clara, às vezes a motivação é egoísta, mas na hora do vamos ver, o anti-herói acaba agindo pelo bem, tipo Conan. Conan, na hora do vamos ver, ele salva as pessoas, né? Ainda mais se forem mocinhas. Ainda mais as mocinhas bonitas. Mocinha bonita, certeza que ele vai salvar. Mas tem isso, né? No fundo, o anti-herói tem um coração lá voltado para o lado certo. Então, esse tipo de personagem, então, foi criando muito mais vida na nossa literatura e foi deixando as coisas mais interessantes. Veja que a gente aqui no Brasil tem uma tradição longuíssima de anti-heróis. Vide, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias. Então, que tem um ser lá malandro, que quer escapar do serviço, não quer trabalhar, mas é boa gente, é simpático, sabe? E na hora do vamos ver, ele não faz nada de mal para os outros, mas ele está sempre enfiado em rolos e ele não, né? Se precisar fazer algo corajoso, ele sai de ladinho. E o Brás Cubas? Pois é, também. Você sabe que o Machado de Assis gostava do Memórias do Sargento de Milícias. Ele se inspirou nesse espírito debochado dessa obra para criar, do jeito dele, né, alguns dos personagens irônicos dele, que são justamente personagens que têm uma motivação que você fica assim, esse cara não é ruim, mas também não é muito bom. Ele, tudo bem, ele não veio aqui para perturbar, mas não sei se eu confio nele, né? Essa dubiedade, nós brasileiros temos bastante na nossa literatura, a gente tem bastante personagem assim, no passado, no presente, a gente está cheio de histórias que tem esse tipo de, né, esse jogo duplo. Eu mostrei aqui já algumas vezes a pediatra é a própria anti-heroína, né? Que é a médica que não gosta de criança. E ela, na hora do vamos ver, ela vai se mostrar amorosa. Mas, até lá,
Ela é muito anti-heroína, ela não quer saber, ela age só para ganhar dinheiro. Então, a gente tem vários desses exemplos, e aí, o que vem de conselho para os autores, né? Você tornar o seu protagonista mais humano faz com que as pessoas se interessem mais por ele. Faz com que haja um pouco mais de empatia pelas dificuldades dele. Porque é interessante se ver na situação e pensar, nossa, eu também ia fugir disso aí, eu também teria medo disso. Quando o herói não é, né, o protagonista não age de uma forma heróica, ele duvida de si mesmo, e quem tá lendo até fica na dúvida se ele vai fazer o que ele precisa ou não, né? Ele dá aquela embaçada e sai meio de lado e tal, é um anti-herói. Então, você pode fazer um anti-herói que duvide de si e no fim acabe se tornando absolutamente heróico, né? Muitas histórias épicas escolhem esse caminho, né? Então, o começo, o protagonista é absolutamente anti-herói, mas ele vai se tornando um herói ao longo da saga ou da narrativa, né? Então você, Laura, é o herói e eu sou o anti-herói. Anti-herói, ele é interessante, né? Ele, em geral, ele tem a honestidade, uma das características dele e que tornam esse personagem interessante, é que, em geral, o anti-herói é honesto em relação ao que ele sente, aos medos que ele tem, às dúvidas. Ele assume isso para si e para o leitor. Às vezes não assume diante dos outros personagens. Mas é uma característica do anti-herói, muitas vezes, se revelar para o leitor como justamente tendo medo, tendo dúvidas, ou com uma motivação mais ou menos. Porém, na hora do vamos ver, ele mesmo descobre que, olha lá, ele faz a coisa certa. Na hora do vamos ver, ele age bem em prol dos outros, ele, na emergência, ele, né, acorda e faz o que precisa. Então, esses personagens, eles despertam muita empatia. Eles são interessantes de serem trabalhados, mais interessantes do que um ser que já de cara está totalmente capaz, convencido das suas habilidades. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.